bem, gente? Nós novamente, porque ainda não terminamos. A aula 85, professor, agora sim, 85, hein? eita. Para 96. E sem contar que das 96, eu acredito que deve ter 2 avaliações, não é? Aí tem o nosso quiz revisional da unidade, verdade. E tem também um desafio. Ah, uma aula só de desafios? Só isso, só isso. Desafios. Só para ver se eles passaram o ano todinho, porque o módulo todinho treinando, brincando com os números, brincando. E a gente faz uma aula só com desafios. Verdade. E o mais legal disso tudo, então, de 96, tiramos 4, né? 92, 85. Então, de conteúdos, a gente já está na reta final, né? Já. Assumindo aí, vamos quase no pódio já, né? Quase. Da matemática do primeiro ano. Estamos mais perto do fim do que estávamos antes, né? No começo. E aí, é estatística e o assunto continua no o assunto é estatística, simbora resolver. Primeira aula definimos, a gente conseguiu dar conceitos, né, para o assunto, enfim, né, trabalhamos as variáveis. As variáveis qualitativas, quantitativas, discretas, contínuas, esses detalhezinhos assim que são importantes na análise de dados. Aí depois entramos na queridinha. Nas queridinhas, MMM. Aquelas que o Enem sempre. E nós vimos na questão da última aula que em 2005, ou foi 95 mesmo, não lembro. Foi 95 a questão de média, não, de mediana, olha. E esses anos caem sempre. Não, é 2005 mesmo. É 2005, né? Ou 15, uma coisa assim, acho que é 2005. Acho que é 2005. E aí a gente vê que, presta atenção que a moda chegou, o valor que mais repete, vamos anotar. Para a mediana isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centralizar. Faz a pesquisa, né? Então. E aí na hora da média? Aí na média, não caia nessa cilada. Para calcular a média, não caia nessa cilada, soma os valores e divide a quantidade. Presta atenção, essa é a lição. Então, não se perca, não se confunda não, porque moda, média e mediana é muito fácil, tá bom? Agora, neste novo momento, estudamos um pouquinho mais. Professor Maurício, como é que tá a sua frequência? Tá uma frequência boa? Tá boa. Ontem deu uma pegada, porque eu dei uma carreira no futebol e pensei que eu era mais novo. Chegou botou uma bola assim, eu falei, vou correr, vou pegar. Peguei. Mas quando eu peguei... Pegou cansaço, pegou dor de coluna, Não, que é isso? Olha já. Vai lá comigo na próxima. Combina aí. Próximo futebol, vou te levar lá pra ficar torcendo. Só se for. Aula 85, então, ponto 1, vem com a gente. Olha lá, então, o assunto hoje é frequência. Frequência absoluta e relativa. Eu lembro que na primeira revisão que nós fizemos de estatística, lá falava sobre frequência absoluta e frequência relativa. E nós falamos assim, não se preocupem que tem uma aula só para falar delas. Ah, verdade. Então, estamos na estatística na sua parte 3. Mas é hora do abraço, é hora daquele carinho. E os alunos de hoje são da professora Elísia. E são nossos, lógico, né? Olha aí, se organizaram. Ai, que foto bonita, gente. As meninas todas sentadinhas ali, né? Na calçadinha da escola. E os meninos estão em pé. Alguns ainda com a camisetinha do 9º ano, que é lógico, né? Fazem com tanto carinho, tem que usar. Tem que usar mesmo. Estão no primeiro ano, mas a etapa finalizada do fundamental fica no coração, né? Muita gente bonita, tudo, olha, todas as perninhas cruzadas, muito organizados, muito legal. E aí, vamos mandar aquele abraço? Vamos... Beleza, vamos mandar um abraço então para a professora Elísia e para os seus alunos, nossos alunos. Toda vez eu falo, mas eu corri. Que gente bonita, que foto legal, que legal mesmo. Nossa, um carinho bem grande para vocês, mas fica a dúvida, de onde eles são? De qual escola? Bora ver? Bora? Vamos desvendar o mistério? A escola de hoje, o oferecimento vai para a Escola Polo Arco-Íris. A sede é a Ricardo Cantanhede. E o município?
Ariquemes, ficou Ariquemes. Escola Arco-Íris, escola, tá afirmando ali que é escola mesmo, né? Escola sede, que é aquela palavra escola devia estar embaixo. A Escola Polo Arco-Íris, a escola sede Ricardo Cantanhede. Ariquemes, Rondônia, então temos aí, olha ali as salas de aula, bem arrumadinhas, né? Climatizada, bem uma graminha verdinha. As nossas escolas aqui, não sei se eles costumam mandar a foto do dia que tá bem bonito ou se as nossas escolas são bonitas mesmo. Só que assim também, né? Depende do horário. Porque o nosso céu aqui é muito assim. De repente você sai, o céu tá azul, o sol brilhando e tal. Você entra em casa. Você saiu, você olhou, tá nublado já, aquele né, clima, vento mais gelado, chuva vindo. Que é muito bom. Rondônia é muito bom por isso. Né? Eu gosto. Então vamos dar um chameguinho para eles aqui, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Professora Elísia, um abraço apertado nosso aqui. Ó. Um abraço de gaúcho de 2 voltas e meia. Eita, Aí esse sim, é apertado. Esse enrosca Nossa mesmo, né? Senhora. Gente, um abração, tá? Gratidão pelo registro e a gente tem muita alegria aqui de falar em vocês, beleza? E vamos avançar. E como a gente pode avançar melhor do que nunca? Calma, primeiro vamos voltar um pouquinho e vamos ver se eles lembram. Porque assim, a frequência absoluta e relativa é uma jogada que nós fazemos ali entre fazer contagem, entre contar e verificar um percentual. Então tem só essa jogada aí que nós aprendemos em umas aulas de números racionais aí bem, né, lá no unidade 1, bem aí. Mas antes de chegar lá, é importante que nós tenhamos uma noção sobre os tipos de variáveis. Temos uma noção sobre média, moda e mediana, que é o fundamento básico da estatística. Aí, como sempre, né? Avançar conteúdo é legal, mas a gente precisa saber bem o conteúdo que ficou pré-requisito, né? Então, para a gente avançar, a gente tem que ter convicção do que já passou e aí sim a gente aprofunda. Então, é hora do quiz! Olha lá! E nosso amiguinho vem perguntando se você tem conhecimento sobre estatística. Bom. Pergunta de número 1. Com relação à definição de estatística, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Cuidado. Então, com relação à definição de... Tem que clicar na canetinha, ainda não clicou. Incorreta. Então, a incorreta é coletar dados, Organizar dados analisar dados, ou suprimir dados. O que a estatística faz? Não sei. Bom, Ou melhor, o que ela não faz, né? O que ela faz. Se eu sei o que ela faz, eu já sei dali o que ela não vai fazer. Aquele que é o que ela não faz. Pensa. Vamos. Tá fácil, né? A estatística coleta dados? Coleta, né? A estatística organiza? Também. A estatística analisa? Sim, para tomar decisão tem que estar convicto de tudo. A estatística, ela suprime dados? Ela tira, sim, dados? Tirar, não. E se tirar dados, aí a tomada de decisão pode ser errada. Fica incompleta. Ah, mas se você pegar uma amostra de uma população, mas não é tirar dados. Não, todos os dados pesquisados, coletados, são levados em consideração, né? Então, o que está incorreto aqui sobre definir estatística, com certeza, é... suprimir letra dados. D. Bora ver? Pergunta de número 2. E agora, José? Na estatística, qual das opções é o valor mais frequente de um conjunto de dados? O valor mais frequente é a moda, é a média, é a mediana ou não é nenhuma das 3 alternativas? O valor mais frequente? Isso. Eu acho que se eles lembrarem da parodiazinha que a gente está cantando, eles já vão ter resposta para essa, já, né? Presta atenção que a moda chegou. O que acontece? Valor que mais repete, vamos anotar. Valor mais repete é o valor mais frequente. Então, quem é o valor mais frequente? É a moda. Muito bem. Bora ver? Pergunta de número 3. Olha lá. Nos dados abaixo, a moda e a mediana são respectivamente. Aí nós temos lá, os dados são 20, 15, 20, 25, 30 e 15. Qual deles é a moda e a mediana? É 20 e 15, 15 e 25, 15 e 20 ou 15 e 15?
Lembrando que está respectivamente. Eu já ia dizer, lembrando que tem a palavrinha mágica ali. Respectivamente quer dizer na sequência. Então, primeiro ele quer a moda, depois ele quer a mediana. Valor que mais repete, vamos anotar. Faz a pesquisa. Para a mediana isso não rolou. O que precisa? Coloca tudo em ordem e centralizar. Nesse caso, temos os dados em ordem, os valores? Não. Então, primeiro passo, colocar em ordem e aí sim centraliza, né? Beleza? Beleza. Já? Pensa. Primeiro a moda. Vamos ver a moda. Qual o valor que mais repete, professor Maurício? É o 15. Então a letra A já está errada, né? Porque fala respectivamente. Então Isso. Tira a letra A de jogo. Bora ver. O que mais repete? 1, 2, 3. 3 vezes. E a mediana? A mediana é o que está no meio. Vou colocar em ordem. E centralizar? 15. São 7 números? Então 15. O próximo é 20. Pronto. 20. Então, quem é a nossa mediana? É 20. 20. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos mostrar aqui, né? A parte do colocar em ordem. 15. Vamos colocando aí, né? 15. Depois? 20 de novo. 25 e 30, né? Quem é o valor central? É o 20. É o 20, né? Então pronto. 15 é a moda, valor que mais repete. E 20 é a mediana. Muito simples, muito fácil. Pergunta de número 4, bora ver. Nos dados abaixo, 10, 15, 20, 25 e 30, a média é 10, é 15, é 20 ou é 25? Média. A média é... Quanto é a média? Beleza, o que precisa para fazer a média? Para calcular a média, não caia nessa cilada. Soma os valores e divide a quantidade. Então, vamos embora somar os valores? Atenção. Vamos somar todo mundo. Vai lá, então. A resposta correta é... 20. Vamos conferir. 10 mais 15, 25. 25 mais 25, 50. 20 com 30, 50. 50 com 50, 100. 100 dividido por 5 realmente é 20. Muito bem, né? Vamos ver agora, então? Vamos lá? Vamos fazer na lousa para eles... Poderem ver? Para eles verem, bora ver? Olha lá. Então, a gente tem que somar tudo, né? Para calcular a média aritmética, né? A gente vai somar 10 mais 15 mais 20 mais 25 mais 30. Divide tudo por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quanto que deu? Olha 20. lá. Deu 100? 50? 25 40, com 25, 50. 50, 100. 100 dividido para 5, 20. Perfeito. Fácil, né? Vamos lá, última perguntinha. Pergunta de número 5 agora, falando de mediana. Na mediana, se os termos são em quantidade par, devemos fazer o quê? A média de todos os valores, fazer a média dos 2 valores centrais, fazer a média dos 4 valores centrais ou escolher um dos termos centrais. Na mediana, se os termos são em quantidade par, devemos fazer a média de todos os valores, fazer a média dos 2 valores centrais, fazer a média dos 4 valores centrais ou escolher um dos termos centrais. O que vocês acham? Bora ver? Com certeza, né? Se os termos são em quantidade par, a gente faz a média dos 2 valores centrais. Muito bem, muito bem. Legal, né? E aí?
Podemos avançar o assunto agora? Agora sim, agora já deu. Se bem que essa parte é tão tranquila, assim, cuidado. Às vezes a gente fala assim, é tranquila porque é de fácil entendimento e bem fácil aplicação. Não tem muito, né, não vai ter, por exemplo, no enunciado ou no problema, algo que te leve a interpretar errado. Ou ele quer média, ou ele quer moda, ou ele quer mediana. Só tem que entender os detalhes, mas o resto é bem tranquilo. E aí a gente, para avançar, né, para falar de frequência absoluta, frequência relativa, antes disso, a gente precisa relembrar as variáveis, né? Lembra? E aí? Não, para. Não, para. Nós fizemos tudinho, qualitativa. Né? Eu até lembro que era QL e QT. QL, qualitativa e quantitativa, né? E aí a gente dividia discreta, contínua, nominal, ordinal, né? Fizemos um esquema, ficou fácil. Para aquele aluno que anotou aquele esqueminha já no caderno da aula 83. Anotou lá, 83, os esqueminhas das variáveis, tá no papo. Então não faz cara de dúvida, porque a gente já esclareceu isso para vocês. Mas vamos relembrar, olha lá. Para a gente falar de frequências, o melhor estudo mesmo é a gente ter, recordando, né, as variáveis, que são os objetos de estudo de uma pesquisa, né? Isso. Podem atuar no campo quantitativo e qualitativo. QT, QL. Assumem valores numéricos, quantitativo. Assumem características, ou seja, assumem valores que não são numéricos. Qualidades. São qualidades, são características. Então aí é qualitativa. Beleza. Quando as variáveis de uma pesquisa são, por exemplo, altura, peso, idade em anos, número de dias de mãos, a gente diz que elas são qualitativas. Aqui a gente está só lembrando, tá? Não precisamos nem demorar muito nesses slides aqui, porque é só recordando o processo. Agora, elas podem ser discretas, lembra? Ou contínuas? Vamos lembrar aí, professor Maurício. Bom, as discretas só podem assumir números inteiros. Então, você já lembra, discreto, números inteiros. 1, 2, 3, 10, 20, 50. Contínuas podem assumir vírgulas. Preço do carro, valor de salário, altura, comprimento de objetos. Lembrando que tamanho é uma coisa, tamanho pode ser classificado como qualidade, grande, médio e pequeno. Eu tenho um cachorro de pequeno porte, eu tenho um cachorro de porte médio, eu tenho um cachorro de grande porte. Aí eu estou falando de tamanho. Agora, comprimento é dado em medidas, né, de centímetros. Aí eu preciso trabalhar com o número decimal. Então essa é a grande diferença entre discretas e contínuas. Beleza. Aí lembrando agora um pouquinho das qualitativas. Bom, sexo da pessoa, masculino, feminino, cor do cabelo, esporte favorito, grau de instrução. Lembrando que o grau de instrução é representado por número, mas não é de forma quantitativa, e sim de forma qualitativa. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Beleza? Então vamos lá, elas também se subdividem, né? Ordinal e nominal. Isso, as ordinais quando existe uma ordem nos seus valores. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ou eu posso dizer assim, eu fiz o fundamental, aí eu estou no ensino médio, aí eu estou no ensino superior. Isso é grau de instrução, tá? Isso é uma qualitativa ordinal. E nominais, quando isso não acontece, pequeno, grande, médio. Isso mesmo. E a gente viu que no esqueminha ficava fácil, Olha né? Olha que top. Então vamos lá, vamos sublinhar lá as qualitativas. Variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Quantitativa pode ser discreta ou contínua. Decimal e inteiro. Depois que a gente relembrou disso, aí a gente pode estar falando um pouco agora do assunto principal da aula de hoje, né? Mas sempre é bom recordar, né, gente? A pegada aqui é sempre assim, a gente ir avançando conforme a gente vai podendo, mas sempre recordando os assuntos da aula anterior para a gente não ter dúvidas, tá bom? Então, agora, para começar, para trabalhar com frequência, a gente vai fazer uma atividade interativa de um lançamento de um dado. A gente vai para a lousa, né? Mas a gente vai ficar lançando um dado aqui, a gente vai ver quantas vezes sai cada valor. A gente no dado tem de 1 a 6, né, professor? De 1 a 6 só. De 1 a 6. Então ela é quantitativa discreta?
Ah, sim, números inteiros. Eu não posso tirar num dado, tipo 1,5. Isso mesmo, não. Quantitativa discreta, gostei. Legal. Então, nós vamos fazer um experimento. Se você tiver um dado aí, né, na escola, ou a gente mandou lá no plano, né? Se tiver, a gente vai fazer esse experimento aqui, que é o lançamento de dados, e a gente vai ver quantas vezes vai sair cada face. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá, na telinha, olha lá. Vamos assim, desse jeito. Vamos lançando aqui, o professor Maurício vai lançando o dado e vai dizer os números que vai saindo, eu vou anotando aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer 10 lançamentos, pode ser? Vamos, 10? Acho que 10 tá bom. 10 tá bom. Isso. Vamos lá, primeiro lançamento, quanto deu? Peraí, calma. Que número saiu? 3. Ah, saiu 3? Eu vou botar aqui assim, um pauzinho assim, pode ser? Pode. Aham. Vamos lá. Agora saiu 5. Saiu 5? 5. Beleza. E agora? 3 de novo. 3 de novo? 3 de novo. Ah, vamos lá. 1. 1, beleza. Calma aí que o dado caiu aqui, deixa eu catar aqui no chão. Agora caiu 6. 6, muito bem. 3 de novo. 3 de novo? 3 Ai, de gente. Ei, eu já ia dizer se a gente podia ter feito uma aposta. Uma aposta. Se ia sair mais pares ou mais ímpares. Já fizemos quantos? 3, 6 lançamentos. 6. Vai lá. 2. 2. Agora saiu agora o 1 de novo. 1 de novo? 1 de novo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 5 agora. 5, muito bem. E adivinha qual número saiu de novo? 3. 3 de novo. Acabou? 4, Acabou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, acabou. Então vamos lá. Então o número 1 saiu quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. O número 2? Uma vez. O número 3? 4 vezes. E o 4? Nenhuma vez. Zerou. O 5? 2 vezes. 2 vezes. E o 6? Uma vez. Um total de 10 lançamentos. Então a frequência absoluta, a gente podia ter feito aqui também. Né? Uhum. A frequência absoluta é exatamente o valor Esses números. que a gente tem na coleta de dados, certo? Entendi. E a relativa? A relativa é a porcentagem desse número. Ah, então no caso aqui eu tenho 2 num total de 10. Então se eu lançasse, se seguisse nesse mesmo padrão, se eu lançasse 100 vezes, ia sair 20 lá em Acrescenta cima? um zero aqui, acrescenta um zero aqui. Então temos 20 por 100, temos 20 por... Cento. Ai, que legal! Então aqui a gente tem 1 em 10, aqui 4 em 10, aqui 0 em 10, 2 em 10... 1 em 10. Se acrescentou um zero embaixo para ficar a porcentagem, né? Por 100, acrescenta um zero em cima, né? Então aqui a gente vai ter 10%, 40%, 0%, não saiu lançamento nenhum. 20%. Não saiu lançamento não saiu o número 4 em nenhum lançamento. E 10%. Somando tudo tem que dar quanto? Tem que dar 100. Então vamos lá. Deu 100? 20 com 10, 30, com 40, 70, com 20, 90, com 10, 100. Fechou. Então vocês viram que bem simplesinho, né? Num simples lançamento de um dado, a gente já conseguiu visualizar aqui as frequências absoluta e relativa. Então, recapitulando, frequência absoluta? É a quantidade de vezes que o número aparece. Numa pesquisa, é a quantidade de vezes que determinado candidato levou de votos e tudo mais. Nós vimos agora há pouco. É o valor absoluto mesmo, né? É o número. Nós vimos agora há pouco uma turma dos alunos da escola do Polo Arco-Íris, lá do Ricardo Catanheira de Quemes. Vamos imaginar, eu não contei, a gente sempre conta, né? Nós não contamos. Vamos imaginar que são 10 alunos. É mais. Aí tem mais. Vamos colocar 20 então, 20 alunos. Vamos voltar? Tem menos. Não, só para fazer uma. Supor que tem 20 alunos. Aí, e de repente, a gente está passando por Ariquemes e quer ali fazer uma estimativa de quantos deles gostam de matemática. Ai, que medo. O valor absoluto são aqueles alunos que vão falar assim, não, eu gosto. Uns vão falar bem assim, olha, eu não tenho muita facilidade, mas eu gosto das aulas, eu gosto. Vamos falar marrom. Marromenos vão falar assim, não gosto. Então vamos supor que dos 20 alunos, 12 disseram que gostam. Então eu tenho 12 alunos de um grupo de 20. Em valores percentuais, se nós quiséssemos expandir essa pesquisa para um total, nós temos 200 alunos em Ariquemes. Então eu tenho 20, eu vou multiplicar por 10, vai dar 200. Não é? Aí eu vou lá em cima, deu 12 vezes 10, vai dar outro número. Então é assim que eles fazem na pesquisa. Por isso que muitas vezes eu não sou entrevistado, você não é. Mas eles colocam assim, né? Foi feita uma pesquisa e tantos por cento da população gostam de matemática. Aí você vai falar assim, mas eu não respondi essa pesquisa.
Mas na população que foi extraída, saiu esse valor e ele estimou isso para o geral. Então, você conseguiu entender? Ficou fácil, não é? Então, qual é a diferença, né? A nossa abelhinha aqui tá lá perguntando para a Joaninha qual é a diferença. A diferença a diferença é que frequência absoluta é em número e a frequência relativa, a gente divide esse valor que foi pesquisado pelo total, né, de dados, e aí é em porcentagem. Fração primeiro, né, que se transforma em porcentagem, tá certo? Beleza. Se ficou dúvida, a gente explica melhor. Olha lá então, temos mais exemplos e mais constatações, vamos anotar agora. Olha lá na telinha. Frequência absoluta é a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu. Então, se eu estou ali na sala de aula, eu estou perguntando qual o esporte favorito, eu tenho lá que 8 alunos gostam de futebol, 8 é a frequência absoluta, é o valor numérico total. A relativa já é uma razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Então, se é uma razão, é uma divisão. É uma divisão. Muito bem. Então, fica fácil, né? Essa é a diferença, porque a frequência relativa é dada em porcentagem. Então, peraí, se é uma razão e tem que ser em porcentagem, então quer dizer que o meu denominador tem que virar 100? Sempre. Então se eu tiver 20 alunos e eu quiser transformar em 100, é só multiplicar por 5? Isso, se o que tu multiplica ali embaixo no denominador, multiplica também no então tem que multiplicar embaixo e em cima? Isso mesmo. Entendi, agora ficou melhor. Ficou mais fácil? Vamos lá então, a frequência absoluta e relativa é a melhor maneira de entender é com exemplos práticos, né? Não adianta, então a gente sempre mostra a teoria e mostra a prática, certo? Certo. Beleza, vamos ver? Vamos. Então vamos lá, de olho, fique ligado, de olho. Exemplo. Uma empresa realizou uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Muito bem, então temos uma tabela e a frequência absoluta vai mostrando ali na empresa, né, as respostas. Por exemplo, 30 funcionários responderam que não tem filhos. Não tem filhos. 36 tem um filho. 60 tem 2. 24 funcionários têm 3 filhos. E apenas 10 funcionários têm 4 filhos. É onde se encaixa o professor Maurício ali. Eu tô ali. 4 filhos, pega. Essa é a frequência absoluta, né? Então, na frequência absoluta é o número da coleta de dados. Então, aonde se coletou os dados, exatamente o número da pesquisa. Exatamente o número da pesquisa é dado aqui, né? Na frequência absoluta. Totalizando o total mesmo de pessoas pesquisadas. Na frequência relativa, o que a gente vai fazer agora? A razão entre a frequência absoluta e o total de dados coletados. Olha lá, 30 dividido por 160, 36 dividido por 160, 60 dividido por 160, 10 dividido por 160, e aí eu tenho a razão entre o total da frequência absoluta e o total de dados pesquisados. E quando a gente faz essa divisão, a gente chega no número decimal. Aí, multiplicando por 100, a gente tem a porcentagem, né? Então, frequência absoluta é o valor mesmo, o valor absoluto da pesquisa. Frequência relativa vai ser dada sempre em percentual, certo? Certinho. Fácil? Fácil. Simples assim. Então... A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização dos dados percentuais, pois eles traduzem aquela situação lá comparativa entre os 100%. Então eu consigo enxergar dentro de um total de 100% qual é o maior número que eu tenho ali. Por exemplo, eu já sei que nessa empresa a maior quantidade, a moda é ter 2 filhos. Eu tô na moda, então. 37,5%. Eu tô na moda. Tem 2 filhos. Tá bom já, né? Tá bom. Tá bom. Eu consigo perceber que o valor que menos se repete são 4 filhos, que só tem 6,25. Então às vezes com porcentagem a gente consegue enxergar melhor a realidade da situação, né? Isso. Beleza? E depois vai ficar bem legal essa representação numa pizza. Pegar isso e jogar num pizza. Gráfico de setores. Gráfico de setores. Legal, fica mesmo. Vamos para mais um exemplo, e agora? Com o objetivo de divulgar seus produtos, determinada indústria
entrevistou 600 pessoas para saber qual veículo de informação era mais utilizado por elas. Dentre os entrevistadores... Então, aí teve as respostas, né? Os entrevistados. 72 pessoas preferem... Jornal, né? 276... Rádio. 42... Revistas. E 210... Televisores, né? Televisão. Então, a gente começa fazendo o quê? Construindo uma tabela relacionando os 4 veículos de informação com as frequências, né? Absoluta e relativa. Bora ver? Bora. Olha lá, então se a gente tem a tabela, a gente vai ter a frequência absoluta exatamente os dados da pesquisa, que tem que totalizar 600 pessoas. Isso. Certo? Certo. Ah, aqui tem um detalhezinho que a gente ainda não tinha falado, né? Frequência absoluta, na maioria dos livros ou nos sites que você vai pesquisar, é FA. E a frequência relativa é FR, né? Então vamos lá, calculando a frequência relativa, a gente só vai dividir o total pesquisado, né, no sentido de cada veículo de comunicação, pelo total de pessoas pesquisadas. E aí a gente vai ter isso em percentual, sabendo que no total, no final de tudo, tem que dar 100%. E tem uma jogada legal aqui, ó, que é assim, nesse caso ia ficar tranquilo, que era fazer a divisão por 6, não é? Do numerador e do denominador, simplificar, porque como eu quero porcentagem, o meu denominador é 600, se eu dividir 600 por 6, eu já chego no 100%. Ah, é verdade, Naquela anterior era mais complicada porque era 160. 160, isso. E aí, para ficar no 100%, tem que dividir por 80 e multiplicar por 5. Isso. Mas dá para fazer também. Vocês vão ver que na hora do exercício a gente vai mostrar para vocês esse detalhe. Ó, aqui, ó. 76 e 600. Divide por 6. O nosso objetivo sempre é ficar com o denominador... facilitar. Mas que o denominador fique 100. Não é porcentagem. Se é porcentagem, é por 100, tá? Então, o nosso objetivo é sempre o denominador aqui ficar 100. O que o professor Maurício está dizendo é que a gente pode dividir os 600 por 6... e chegar no 100. Só que se fez isso no denominador, tem que fazer no numerador. Então também. tem que dividir o 42 por 6, que vai dar 7, né? Na tabuada do 7. 210 por 6 dá 35. 35, e automaticamente a gente já chega na porcentagem, né? Então, se tiver denominador 100, facilita muito a vida e a gente não precisa trabalhar com números decimais quebrados, a gente já vai direto no percentual. Beleza. Mais um exemplo? Mais um. Que aqui a gente mata a dúvida e mostra os cálculos. Então, olha lá. Nesse exemplo aí... Uma pesquisa foi realizada com os 100 funcionários de uma empresa. Agora ficou bom, porque é 100. Então já vai estar tudo por 100. Tá em cima já é uma empresa de comércio atacadista, no intuito de analisarem as preferências por esportes. Dentre as opções esportivas, foram fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação e ciclismo. Observe os resultados. Futebol 40, vôlei 30, basquete 20, natação 5 e ciclismo 5. Eu creio que essa pesquisa está meio atrasada. Depois da pandemia, eu acho que o ciclismo... O ciclismo já tomou conta, até mais que o futebol já. Tem mais adeptos, né? Eu não sou uma delas, mas... Vamos lá. E agora a gente vai montar a frequência absoluta e a frequência relativa. Como o total de funcionários é 100, ficou muito fácil, né? Muito simples. Então, vamos lá. Na frequência absoluta, basta fazer o quê? Repetir os valores, né? Então, todos os valores que foram feitos na coleta de dados, a gente repete aqui, ó. 40, 30, 20, 5 e 5. Totalizando, então, 100 pessoas entrevistadas. Na frequência relativa, o que a gente vai fazer? Dividir o total pesquisado aqui, a opinião, né, de cada modalidade esportiva pelo total, por 100. Então, aqui, 40%, automaticamente aqui ficou fácil, porque a gente já tem 40%. E assim a gente vai fazer nos outros também. 30 em 100, 30%. Professores, por favor, né, na prova, coloca um resultado já com 100. Mas é muito fácil, né? Por exemplo, se tiver... A gente procura sempre chegar no denominador 100, né? Se caso não tiver, a gente faz por onde, certo? Certo. Somando tudo aqui, tem que dar 100%. 70, 95, 100, certinho. Se não der, algo de errado não está certo. Tem que dar. Certinho? Certinho. Beleza? Fique atento a alguns detalhes, né? Então, por quê?
No caso da frequência relativa, ela pode ser expressa nas seguintes formas, né? Ela pode ser expressa em fração. Fração. Pode, que é o que a gente falou, é uma razão. É uma razão. A frequência, fração. Isso. Ó, essa daqui, ó. Em decimal. Quisesse virar 100 ali, como é que fazia? Ah, essa aqui? É. Ah, multiplica por 4, né? 4. Se multiplicou por 4 embaixo, multiplica por 4 em cima. Vai dar 24 por 100. Isso, que é o que vai dar aqui. Ó. 24%. 24%. Viu? O pulo do gato? Tá. Então, Ó. o objetivo é a gente deixar o denominador 100. Nesse caso, é fácil, né? Porque o 25, né, tá dentro o 100 é múltiplo de 25. Então, basta a gente só fazer essa conversãozinha aí. Aí eles devem estar pensando bem assim, aí fica muito fácil, né? Porque era 20, era 25. E quando são outros números? O detalhe pode dar quebrado, decimal no numerador. Mas, por exemplo, 160, era aquela questão lá dos filhos. 160 divide por 8, vai dar 20. Multiplica por 5, vai ficar 100. Só que aí fez isso embaixo, faz isso. Tem que fazer a mesma coisa, né? Tem que dividir e multiplicar. Não pode deixar por menos aí. Beleza? Brincando com os números? Vamos lá? Vamos ver? Qual é o Brincando com os Números da aula de hoje? A perguntinha é um desafio. Olha lá. No Brincando com os Números está lançado o desafio. A avó dividiu 20 balas entre 2 netas. A avó estava muito boazinha. Daí a mãe falou assim a mãe falou para a mãe: "Ô mãe, tô saindo e não é para dar doce para criança." E aí? E aí a avó deu ali, ó, 20 balas, dividiu para as 2. 2 netas. Que horas são? Na hora do lanche. A hora que a mãe saiu. A hora do lanche. Deve ser 8h02. A mãe saiu para trabalhar. A avó dividiu 20 balas entre as 2 netas. Que horas são? Deve ser 8 horas, porque da manhã. Que a mãe saiu para trabalhar. Deixou a avó. Falou assim, não é para dar doce por menino, eles não podem comer doce. Então a avó pegou as 20 balinhas que ele dividiu para as 2. Pega. Come rápido para tua mãe não chegar e ver. 20 entre as 2 netas. Que horas são? Hora do lanche. Muito bem. Junto com as atividades de sala, vocês vão trazer a resposta do desafio pra gente. Mas a gente está finalizando a nossa aula, que foi muito rápida, que nem o professor Maurício disse, as aulas estão passando muito ligeira. Tem certeza que foi 40 minutos? Eu acho que foi 20. Não, tem, porque assim, tem assunto, não é que o assunto é mais, mas tem assunto que parece que, por ter muito detalhe, de complexidade... Não, e por ter muito exemplo prático também, parece que desenrola mais fácil, muito, né? Mais rápido. Tranquilo. Então, a gente tem aí agora 3 aulas de estatística. Na primeira, a gente foi, né, para os conceitos, os tipos de variáveis. Aí, na segunda, a gente trabalhou a moda, a média, a mediana. E na terceira, agora, viemos com uma frequência positiva aí, trabalhando as frequências absoluta e frequência relativa. Tudo isso cai no Enem, viu, gente? Então, fique esperto. Não. Cai não? Despenca. São 45 questões. Eu acredito que a parte de estatística tem pelo menos 10. Isso envolvendo as questões que tem gráfico, tabela, não é? Tem pelo menos 10. Aí tem na geometria, mais 12. Eu falei para vocês, essas aulas agora, já tem só aí 22 no mínimo, 20 questões no mínimo, só do Enem, só dessas aulas. E olha a maravilha. No segundo ano, a gente vai reforçar mais ainda. E aí, no segundo ano, nós vamos já pegar as questões dos exercícios do Enem mesmo, para forçar, porque já estão aqui com a base, já pegaram a base agora no primeiro, então no segundo a gente pode espremer. Pode apertar o parafuso, pode ajustar. Pode ajustar, muito legal, né? Mas é bom a gente dar esse embasamento, né, no primeiro ano, que vocês vão desenrolar melhor o segundo. No segundo ano teremos, aí a gente já tem mais aulas voltadas para o Enem, né, que é o Se Liga no Enem, quando a gente tem aulas próprias para assuntos de Enem trabalhar. Mas a gente está trabalhando Enem o tempo todo, né? Esses raciocínios lógicos já estão trabalhando o Enem também, né? Eu pensei agora o seguinte, eles podiam construir mapas mentais de geometria, de média, moda, mediana. Mandar pra gente. Que nas aulas do segundo ano... A gente vai inserir. Já vai ter os mapas mentais de vocês.
Não vai precisar estar procurando de por aí, não, de vocês. Verdade. Já no segundo ano, já Gostei. É? Boa ideia. Continuamos, então, dentro do assunto de estatística, né? Agora com as frequências. Então, hora de colocar em prática o que foi aprendido na aula, né? Vai lá, trabalha, faz suas atividades de sala e já a gente volta com a correção. Até lá!